YouTube, feliz 2023, vamos começar 2023 falando de uma série muito popular que foi meio medíocre. Eu sei que o hype pra Wandinha já acabou, mas eu sempre faço coisas depois que o hype acaba, porque eu sou ótimo nesse trabalho. Mas eu francamente não consegui entender qual que é o veredito da internet pra essa série. Muita gente, muitos criadores de conteúdo que eu respeito muito, falaram que é a forma perfeita de revitalizar uma franquia tão antiga como Família Addams, que é uma tarefa bem difícil. Família Addams foi criada nos anos 30 como quadrinhos ou charges, vamos dizer. Foi criada por um cartunista pra botar no jornal, é isso. E a questão de Família Addams é ser uma versão satírica de como famílias eram apresentadas em mídia na época. Aquela família nuclear do American Way of Life, pai trabalha e a mãe fica em casa e os filhos ficam todos felizes quando o pai volta. E a grande parte da graça da Família Addams é rir disso, por isso que Família Addams sempre tem uma vibe meio antiga. Pelo menos na minha concepção. Porque tá rindo de um estereótipo antigo. Então pegar uma propriedade intelectual dessas e trazer pra 2022 se focando em apenas uma das personagens é uma coisa, no mínimo, interessante, que deu muito certo pra muitas pessoas e pra muitas outras pessoas deu muito errado porque a série é cringe e nada basic. Eu tô um pouquinho mais do lado dessas outras pessoas aí. Eu achei ela meio cringe e nada basic, mas mais cringe qualquer coisa. Ok, o conceito da série é o seguinte. Wandinha Addams, ou Wednesday Addams, quase mata algumas crianças no seu colégio enquanto tentava defender seu irmão. E aí, após ser expulsa, ela é levada para uma academia chamada Nevermore Academy. Isso é uma referência a Edgar Allan Poe, por isso tem 300 mil corvos em vários lugares aleatórios. Lá vai ser um colégio interno que os pais da Wandinha já vieram séculos antes. Que os pais da Wandinha já estudaram ali décadas antes. Ela obviamente detesta isso e quer sair dali, porém acontece que tem alguma espécie de serial killer naquela escola e naquela cidade. E junto disso, aquela escola tem alguns segredos que Wandinha está aos poucos descobrindo. Então agora temos nossa série adolescente com elementos sobrenaturais e basicamente é isso. Eu vou ser sincero e dizer que por mais que a premissa da história tava me prendendo, especialmente no início, quando estávamos construindo tudo, eu detestei profundamente o primeiro episódio e eu tive que controlar o impulso de não dar uma voadora com as duas pernas na minha TV, que não era nem minha, então, foi um impulso um pouquinho mais fácil de controlar. Se eu tivesse em casa, eu teria destruído tudo. Mas a partir daqui, eu vou lidar com o spoiler da série, porque não tem como falar dessa série sem falar deles, ok? Beleza, beijos. A primeira coisa que me incomodou em Wandinha, no primeiro episódio de Wandinha, foi a Wandinha. Wandinha Addams é, obviamente, uma das 4 principais da família Addams, mas lá ela tá sempre rodeada não só pelos outros personagens da família, como gente um pouco mais adjacente à família, tipo o tio Fester. Eu sempre esqueço o nome dele em português, tio feio. Chico, tio Chico! Ela tá sempre rodeada por esses outros personagens tão magnéticos quanto ela. Ela tem uma personalidade muito forte, mas todo o resto da família Addams também tem essa personalidade forte. O que significa que as piadas com a Wandinha serem uma psicopata nunca vão ficar cansativas, porque elas estão sempre rodeadas por outras coisas. Nessa série, no primeiro episódio, eu já tava tão puto. Tá, então, desde o início, a Wandinha não é pra ser uma pessoa gótica, e eu não diria que ela é 100% só uma pessoa gótica nessa série. Até porque no início, quando Família Addams saiu pela primeira vez, essa cultura não existia ainda. Mas eu vou dizer que o que a Wandinha é a visão de uma pessoa que nunca viu alguém gótico após terem explicado pra ela o que é uma pessoa gótica, mas, explicado de uma forma muito ruim. É alguém que não gosta de usar muitas roupas coloridas, usa mais preto. E aí, na lógica da Wandinha isso é porque ela é alérgica a coisa colorida, então ela usa só preto. É parte da cultura gótica acompanhar muita coisa de terror e ver muita história de terror e tudo mais. No caso da Wandinha não, sim, verdade. Incluindo serial killers reais, ela também gosta muito disso, grande fã. E aí, com isso, muito do humor são tiradas em cima disso. Tiradas no sentido de piadas mesmo. Alguém fala alguma coisa muito normal pra ela e ela responde de uma maneira muito mórbida. Só que uma coisa mórbida num nível meio over the top. E é engraçado, tem muitas dessas tiradas que são bem engraçadas, na verdade. Quando ela e o Mãozinha vão pro necrotério, eles têm que se esconder, então ela se esconde em uma das gavetas de cadáver, no caso. E aí, quando eles estão seguros, o Mãozinha abre a gaveta e ela fala, não, me deixa aqui mais uns 5 minutos, eu tava começando a curtir. Esse eu ri bastante, não vou mentir não, achei bom. O problema é que ela é a protagonista da série e, ao mesmo tempo, nós estamos na mente dela porque a série está sendo narrada, e ela é a única personagem prevalente de Família Addams. O resto do elenco é praticamente quase todo mundo original, fora o Mãozinha. E a família que aparece às vezes. O que significa que o foco está todo nela, e com isso todo o foco do humor está nela também. Essas piadas não mudam muito e elas acabam sendo cansativas em 20 minutos de episódio. Especialmente no primeiro episódio. Eu realmente sinto que o primeiro episódio é o maior pecador nesse aspecto. A cada 2 minutos de série, alguém chegava pra Wandinha e falava alguma coisa muito normal, e ela respondia de uma forma muito mórbida e questionável, e a pessoa ficava com uma cara de...
E é isso, esse é o humor do primeiro episódio. É só isso, é só isso! Eu não tava aguentando mais. Mas, Danael, isso não é objetivamente ruim. Pega a palavra objetivo e enfia no meio do teu cu, filha da puta. E eu diria que é ruim sim, por causa do quão repetitivo acaba ficando, e por causa da forma como os criadores não pensaram muito na ideia de que esse humor não funciona pra alguém que vai estar no centro do frame durante a série inteira. Isso é o humor de uma personagem secundária, que aparece às vezes, fala uma coisa engraçada e vai embora. Wandinha é a protagonista e ela faz isso o tempo todo. Por isso que eu mencionei, esse tipo de humor funcionava muito melhor em Família Addams, não numa série solo da Wandinha. E uma defesa que eu entendo as pessoas trazerem à tona é, ela muda no final da série. Sim, ela tem um arco de personagem todo complexinho até o final da série, e é um arco bem feito. Porém, eu não acho que isso é uma desculpa. A gente hoje em dia tem aquele pensamento de, tipo, se contentar com o mínimo, que é um arco de personagem. A questão é, ótimo, ela muda, e fizeram isso bem, ótimo, excelente. Isso não muda o fato de que no início da série ela é uma pessoa insuportável e não insuportável de uma forma charmosa. É insuportável de uma forma meio preguiçosa de escrever, na minha humildíssima opinião. Enfim, ok. O que mais tem nessa série que a gente pode falar sobre? Eu queria muito só xingar a Wandinha durante algum tempo, mas aí já fiz isso, então vamos falar sobre o resto da série. Vamos lá. Como eu disse no início do vídeo, a série não é ruim pra mim, a série só é medíocre mesmo, então tem muita coisa que eu gostei, na verdade. Importante dizer, medíocre é um nome muito clickbait, eu não tô dizendo só no caso do título desse vídeo, eu tô falando em geral. Medíocre quer dizer só mediano, gente, não quer dizer que é uma bosta. Por exemplo, uma coisa que é muito boa nessa série é o aspecto visual, com exceção do CG, é claro, mas visualmente, na questão de direção em geral, é uma série muito bonita, na verdade. Especialmente as cenas com a Wandinha e a Enid no quarto delas, onde eles se focam muito no contraste do quarto colorido pra Enid no quarto preto e branco pra Wandinha. O quarto de uma adolescente moderna pra Enid e o quarto de alguém que tá preso no 1740 pra Wandinha. O primeiro episódio também tem uma cena onde a Wandinha está tocando um solo de violoncelo, ao mesmo tempo em que a câmera está mostrando várias coisas diferentes na cidade, levantando os vários mistérios ao mesmo tempo em uma só montagem, enquanto mostra ela tocando o violino de forma bem maestral. Foi uma ótima cena, foi muito bem feito, muito bem filmado e muito bem executado. A série tá cheia de ceninhas assim, mas o CG é feio pra caralho, é claro. A atuação e o elenco de personagens também é muito bom. Obviamente a Jenna Ortega como Wandinha é muito boa, já foi definido já tem um bom tempo, né? Ela consegue entregar essa atmosfera única pra personagem, essa que eu descrevi mais cedo. E nos momentos que a Wandinha começa a abrir um pouco mais lá pra frente na história, Jenna Ortega também manda muito bem em ser alguém que não tem muita experiência nos próprios sentimentos, em compreendê-los, no caso. Então a Jenna Ortega consegue manter a personagem séria e centrada, porém desviando o olhar de vez em quando, e várias coisas assim, várias dicas de atuação que dão certo nos momentos necessários. Todo o resto do elenco faz muito bem, e o elenco de personagens também é muito carismático. Isso é parte do motivo pelo qual a série vai ficando cada vez mais legalzinha enquanto mais vai avançando, porque como a gente vai aos poucos se focando menos na Wandinha, ou no caso, menos na Wandinha sendo estranha, fica mais fácil e até divertido de receber as piadas mórbidas dela, eventualmente, aqui e ali. Mas uma personagem que eu gostei bastante é a Enid, porque eu gostei muito do contraste dela com a Wandinha, e eu achei que, bom, obviamente, colocar as duas como melhores amigas nessa série foi uma ótima ideia. As atrizes têm muita química, e a ideia das duas personagens serem completos opostos é bem legal, claro. Enid, entretanto, tem um problema, que eu não quero ir muito a fundo, eu acho que quem viu a série deve saber mais ou menos o que eu gostaria de falar um pouco sobre, mas para isso a gente tem que tocar na filosofia da série em geral. Vamos lá. O ponto principal da série é a ideia de gente padrão numa sociedade contra os outcasts, os isolados, aqueles que são jogados de lado. No caso da série da Wandinha, eles são monstros. Tipo, literalmente, monstros, 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 monstros. Mas tá ótimo. A grande questão é que essa série não tá nada incomodada em fazer esse subtexto ser um subtexto, e ele só é o texto da série mesmo. O nome dos monstros são outcasts, tipo, isolados, excluídos. A história inteira é sobre isso, e a série não esconde suas intenções. Mas aí a gente entra num problema chamado Enid. Enid é uma lobisomem, eu não sei se tá certo, mas acho que tá certo, né? Que não consegue virar lobo. Ela só estende as garrinhas e tal. E aí tem um episódio onde os pais da Enid vão visitá-la, e ao descobrir que ela ainda não consegue virar um lobo, eles oferecem alguns acampamentos de conversão pra ela. O que pega que essa foi a palavra usada. Acampamento de conversão. É um lugar para você fazer terapia de conversão para poder virar um lobo. Isso remove o subtexto e bota um texto. Quando se fala conversão, terapia de conversão, você tá pensando na terapia de conversão do mundo real. Aquelas que eram muito usadas pra fazer com que pessoas LGBTs reprimissem esses desejos e
fossem vistos como hétero pela sociedade. E aí você combina isso com a ideia de ser outcast, ser fora da curva, e entra aí na ideia de LGBT, é como se fosse uma pequena alegoria a isso. E aí o que acontece no final, no último episódio, o que tu tá imaginando que ia acontecer desde o primeiro episódio, mas depois de você jogar essa alegoria, você não pode fazer isso. Enid vira um lobo. Ela não precisou da terapia de conversão, mas agora virar um lobo tem um outro significado diferente do significado que era no início da história. Considerando o resto da série, eu tenho total noção de que essa não foi a intenção dos escritores. Até porque a própria Enid recusa o acampamento e fala pros pais, se eu for virar loba, vai ser da forma que eu virar loba. Então eles estavam olhando pra virar lobo como uma metáfora diferente da que eles acabaram mostrando, mas enfim. O único problema com tudo isso é o quão mal feito foi, quão não pensado foi. A série tava seguindo uma história, e aí eles decidiram pausar essa história no meio pra inserir um termo no mundo real que tem implicações com coisas do mundo real. E aí logo em seguida eles ignoraram essa parte inteira e continuaram a história da forma que deveria ter sido continuada. Isso me lembra muito Attack on Titan e o fato de que ainda tem o debate se ele é problemático ou não. Enfim, sobre Wandinha é isso. Tem outras coisas que eu poderia falar aqui e ali. Eu gostei como todos os mistérios conseguiram se conectar no final de uma forma coerente, porém eu não gostei da construção para todos esses mistérios, em particular o mistério inteiro sobre o Gomez e a ideia dele ter matado alguém ou não. Eu achei esse episódio o menos interessante da série e que acaba seguindo uma linha um pouquinho diferente de como faria alguma coisa folheadas, mas não sou eu que tô dirigindo, não sou eu que vou dirigir. Então tá tudo bem, mas assim foi uma coisa que eu não concordei muito. Em geral, Wandinha pra mim é isso. Foi uma distração, foi ok, teve parte que me irritaram muito, teve parte que me divertiram e é isso, é só uma sériezinha meio medíocre na minha humilde opinião. Vou voltar pra segunda temporada quando sair? Provavelmente não, mas tudo bem. Não foi uma total perda de tempo, foi divertidinho. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Tem um helicóptero voando aqui do meu lado. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros Seja Membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Feliz 2023, até a próxima e até!